Estamos aqui com o Gustavo, que hoje trabalha na área de meio ambiente. E eu vim até aqui para que a gente possa fazer uma entrevista nas condições dele. Você sofreu algum preconceito? Algum momento que trouxe algum constrangimento para você? Eu queria que você falasse um pouco de você. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de a gente bater esse papo aqui, Gustavo. E meu nome é Gustavo também, somos xarás. E eu sofri um acidente quando eu tinha 15 anos de idade. Eu mergulhei num rio, na verdade, e esse rio estava assoreado naquele momento. E o que era um poço mais fundo que a gente mergulhava, né? A molecada vai nadar em rio. Eu sou de uma cidade bem pequena no interior de São Paulo chamada Lavínia. E havia chovido muito, era dezembro e a enxurrada trouxe essa areia para dentro do rio e eu mergulhei e bati a cabeça no fundo do rio e lesionei C6 e C7, a minha coluna cervical. Olha, Gustavo, eu costumo sempre dizer que se pegar a coisa aí em torno de 20 anos atrás pra cá, melhorou muito. E eu sou dessa turma mais antiga de 20 anos, e quem era antes de mim, né, que estava aí nesse movimento de pessoa com deficiência, deve ter outras histórias para contar. Mas eu particularmente tive alguns casos, sim, tive alguns casos na área profissional. Eu sou professor do estado e diretor educacional na prefeitura. E no estado, lá atrás, quando eu estava ainda começando a faculdade, eu comecei a dar aula e eu tive problemas em escolas, porque as escolas não tinham adaptação. E muitos diretores não gostavam. Eu sofro com isso, inclusive. Também passa por isso? Passa. Então a gente tá junto nessa. Muitos diretores evitavam de me chamar para substituir dando aula por conta da dificuldade da logística, por causa da cadeira. Não tem acessibilidade. Não tem acessibilidade. E até hoje, né? Você viu, eu tô falando de coisa aí de 20 anos atrás. Eu sou professor no estado há 20 anos já. Antes disso eu já dava aula como substituto, né? E diretores evitavam de me chamar para trabalhar por conta de falta de acessibilidade. Só para citar aí um exemplo para você. Você estudou em escola regular? Teve alguma adaptação em virtude da sua deficiência? Como é que foi? Conta um pouco. Gustavo, eu estudei em escola pública. Todo o meu ensino, minha educação básica, até o ensino médio. E não precisei de nenhuma adaptação, só adaptação física, né? Por conta, às vezes, de um degrau, alguma coisa nesse sentido. Mas a deficiência física, ela dá ainda essa possibilidade de não ser necessário fazer adaptação de currículo ou entrar em outras áreas. Então, no meu caso, particularmente, eu estudei a vida toda em escola pública, no ensino regular. Na universidade, a primeira faculdade que eu fiz foi a PUC. E também não tive dificuldade com relação à questão do ensino. Sempre a questão da acessibilidade. Ainda tem até uma história curiosa, que quando eu cheguei no curso de História, fui formado em História pela PUC, o curso era na PUC Central, ali no centro, e colocaram a minha sala última lá no fundão da PUC, escondida até de todo mundo lá. E tinha 2 lances de escada para chegar até a sala. E no primeiro dia o pessoal, não, vai ficar lá porque dá certo, funciona. Tá bom, dá certo? Então vamos fazer o seguinte, chama os funcionários aqui que eles vão me carregar até lá embaixo e depois me carregar de volta. Bastou um dia me carregando nos lances de escada que já desistiram, colocaram a sala para cima, fizeram rampinha, já começaram ali a mexer na acessibilidade. E com relação ao ensino regular, eu sou a favor da pessoa com deficiência, está incluída dentro do ensino regular sim. Eu acho que a solução não são as escolas exclusivas, só para pessoa com deficiência. É óbvio que cada deficiência tem um nível aí de dificuldade para você conseguir trabalhar dentro da área educacional, mas eu ainda acredito que existe a possibilidade da gente adaptar o currículo, da gente fazer o que for necessário para incluir todo mundo dentro do ensino regular. Como você vê a sociedade atual tratando desse tema? Falta alguma coisa para você? Olha, Gustavo, hoje a gente está num nível que a gente extrapolou um pouco a questão da vontade das pessoas. É óbvio, você pegar 10, 15 anos atrás, você não via deficiente igual a gente num shopping, por exemplo. Ou se via, as pessoas de longe já ficavam olhando, né? Chamava atenção, mãe puxando criancinha de perto, a gente passava por tudo isso.
com a construção política do movimento de pessoas com deficiência, hoje, a gente tem a maioria dos nossos direitos garantidos por lei. Então, assim, melhorou muita coisa, tanto na questão de acessibilidade arquitetônica e tudo mais, mas quanto no conceito de inclusão também. Hoje as pessoas com deficiência, elas não são olhadas mais de uma forma tão estranha para a sociedade. Óbvio que sempre vai ter, né, um caso ou outro, mas a gente está muito mais incluído do que antes. Mas eu ainda acredito que a gente tem possibilidade de avançar muito mais nisso, porque apesar de um número enorme de leis que a gente tem para garantir direitos de pessoa com deficiência, a gente simplesmente não vê isso na realidade, né? E aí da parte de poder público, da parte da própria sociedade também, que não se mobiliza, não cobra, mas a gente ainda tem um longo caminho a avançar entre o que está no papel e o que a gente tem na prática de verdade. Você comentou que passou por preconceito lá atrás. Na sua visão, ainda existe esse preconceito? Existe. Eu, graças a Deus, ainda tenho uma certa facilidade, porque assim, como que eu posso explicar de uma maneira mais simples? O empoderamento das pessoas, ele vem através de estudo, vem através de postura, do trabalho, ou seja, de vários fatores dentro da sociedade que vão te tornando parte daquilo e te estabelecendo enquanto pessoa. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais empoderada a pessoa menos é a chance dela sofrer preconceito. Então eu, graças a Deus, no meu caso, eu consegui chegar num ponto da vida onde eu tenho uma certa autonomia, uma certa postura, então o preconceito ele é menor. Mas eu avalio, com um olhar até externo, em outras pessoas com deficiência, que a gente vê no dia a dia, diariamente. Nunca é igual. A gente tenta ter um olhar mais carinhoso hoje em dia, um olhar mais de cidadão com relação à pessoa com deficiência, mas ainda existe sim. A gente tem vários casos que a gente acompanha por aí, onde o fato de ser uma pessoa com deficiência pesa mais do que o fato em si de ser uma pessoa. Fazendo um trocadilho aí. O que você acha que precisa melhorar na inclusão para ela ser mais, digamos, aceita? Olha, eu acredito em um único caminho para a gente realmente chegar não vou dizer na totalidade da inclusão, mas avançar quando se fala de inclusão. E o caminho é, as pessoas com deficiência, elas têm que estar onde as outras pessoas estão. O que eu quero dizer com isso? O fato da pessoa ter uma deficiência não deve colocar ela num segundo plano dentro da sociedade. Ela tem que ter, na verdade a deficiência ela é uma questão a mais com relação àquela pessoa. Por isso até a mudança nos últimos anos da nomenclatura, né? Já fomos pessoas com necessidades especiais, PNE, e hoje somos pessoas com deficiência. Até o nome ele já traz esse conceito embutido. Ou seja, antes de ter a deficiência você é uma pessoa. Então no que eu acredito de verdade? Eu acredito em oportunidades iguais. A partir do momento que você oferece as mesmas oportunidades para uma pessoa com deficiência do que para uma pessoa que não tem deficiência, a tendência é o equilíbrio ser atingido. Então não é que a pessoa com deficiência tem que ser tratada de forma diferente. Pelo contrário, ela tem que ter as mesmas oportunidades que uma pessoa que não tem a deficiência. Quais as necessidades para o nosso público e quais as necessidades que você acha que deveriam ser mudadas? Olha, Gu, como eu disse anteriormente, eu acredito na questão da oferta de recursos de forma mais igualitária para que as pessoas consigam atingir o mesmo ponto. Eu sempre bati em cima dessa tecla, sempre fui a favor de, ao invés de você ter um olhar assistencialista com a pessoa com deficiência, que você tenha um olhar, como que eu posso dizer, um olhar mais, não materialista, mas um olhar mais real acerca da pessoa com deficiência. E como que esse olhar real deve ser construído? Com escolas preparadas para atender pessoa com deficiência, que realmente tenham pessoa com deficiência incluídas dentro do seu contexto e pensadas para isso, com transporte que atenda a pessoa com deficiência de verdade, com rede de saúde toda organizada e pensada para atender pessoa com deficiência. Dessa forma você consegue dar as mesmas oportunidades para que essas pessoas tenham uma vida independente, uma vida produtiva, dentro do princípio da igualdade
que a gente sempre prega e está na nossa Constituição. Até porque toda a parte da área da pessoa com deficiência que veio da Convenção da ONU, ela foi inserida no Brasil legalmente como emenda constitucional. Então, hoje em dia, direito de pessoa com deficiência é direito constitucional, sim, e tem que ser cumprido no Brasil inteiro. O problema é que os governos ainda não se prepararam para cumprir o que a legislação manda. Bom, para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o que você acha sobre a inclusão, assim. Vamos lá. Quero dizer o seguinte. Eu quero dizer para todo mundo que tiver a oportunidade de assistir essa entrevista minha aqui com o Gustavo, que é possível fazer inclusão, sim, tá? Apesar de que muitos acham que é só uma pauta bonitinha, né? Que é aquela coisa para aquecer o nosso coração. Tudo bem, que aqueça o nosso coração, mas que aguce a nossa mente, que a gente tenha oportunidades garantidas, direitos garantidos, e principalmente respeito com todas as pessoas com deficiência. Estamos aqui, eu e o Gustavo, a prova viva disso. Gustavo fazendo faculdade de jornalismo. No 7º semestre, inclusive. No 7º semestre, inclusive, mostrando que é possível, e eu espero ter contribuído um pouquinho também. E a mensagem que fica é essa: se todos acreditarem, aquele sonho que a gente sonha sozinho é só um sonho. O sonho que sonhamos juntos vira realidade.